Olá, boa tarde, né? Gostaria já de cumprimentar a todos. Nosso companheiro Edson, já está conosco. Também já tem gente chegando aqui. Quero agradecer já a presença das pessoas que estão participando e convidar para também já compartilhar a nossa live aí com seus amigos, nas suas redes sociais. Edson, nosso boa tarde, companheiro Edson. Boa tarde, Zé. Prazer falar com você, prazer falar com todos aí que estão nos assistindo e vamos lá bater esse papo. Obrigado, Edson. Nós estamos também aí aguardando ainda a nossa companheira Neide, que é possível que ainda entre. Também a Neide, que é da Pastoral Afro, da nossa diocese, do Movimento Negro. E aqui está o nosso companheiro Edson, o Edson, como é conhecido por todos nós, é militante do Movimento Negro, do Movimento Sindical. Conheço o Edson já de muitas caminhadas aí, todos os nossos sindicatos metalúrgicos. É graduado em Economia, tem especialização em Políticas Públicas, Economia e Trabalho. E nós já estamos aqui também, então, agradecendo a participação, e eu gostaria de, também, nesse momento, junto aí com o nosso companheiro Edson, também aqui transmitir a nossa solidariedade aos familiares das vítimas do Covid, né? E aqui na nossa cidade são mais de 300 pessoas que já faleceram, vítimas do Covid. Lembrar também, essa semana a gente perdeu o nosso companheiro Chico Amaro, um companheiro nosso, não foi de Covid, né? Problemas de coração, mas também a nossa solidariedade a toda a família do Chico Amaro, um companheiro nosso aqui, um militante sindical, também a nossa lembrança. E também as nossas orações e energias às pessoas que estão doentes, né? Aí com Covid. E nós vamos estar aqui hoje falar desse tema tão importante, tão necessário, essa reflexão para a gente, um mês que é marcante, né? Nós estamos diante aí, tivemos dia 18, a reflexão aí sobre Nelson Mandela, um símbolo, né, internacional aí, também nesse dia. Ontem, né, se comemorou, estamos celebrando, né, a comemoração aí dos 10 anos do Estatuto da Igualdade Racial, também um marco, né, na luta aí do movimento negro, uma construção coletiva que no governo do presidente Lula se transformou numa realidade. Também, essa semana, dia 25, se comemora, se celebra no Brasil o Dia da Mulher Negra, né? Também aí uma conquista, um projeto que foi aí implementado pela nossa ex-presidenta Dilma, também nessa reflexão. Então, diante de todo esse cenário de pandemia, né, de um governo aí, um desgoverno, na verdade, que tenta a todo momento duvidar da ciência, não respeita a vida, as políticas sociais sendo aí devastadas, se não fosse a luta aí do nosso partido de oposição, do PT, das centrais, a situação seria muito mais difícil. Nós estamos acompanhando hoje, vendo o nosso deputado Vicentinho, os outros deputados, Paulo Teixeira, enfim, nossa bancada lá, discutindo, né, tentando aí convencer o governo a aprovar o Fundeb e aprovar o novo Fundeb nessas modalidades que nós acreditamos que foi construído, que o governo quer a todo custo mudar a configuração do Fundeb. Então, nós aqui refletir um tema desse, numa conjuntura dessa, a gente também lembrar desses fatos importantes. E aí, companheiro Edson, eu quero já passar para você e gostaria que você iniciasse também falando desse mês, dessas datas importantes que citei, com um foco aqui no nosso Estatuto da Igualdade Racial. 10 anos do Estatuto, então gostaria que você falasse um pouco da importância do Estatuto e também dos cuidados, do zelo que nós temos que ter com ele, para que ele não ocorra nenhum risco de desaparecer diante desse desgoverno que aí está. Companheiro Edson. Obrigado, Zé. Realmente é um mês muito importante para nós, infelizmente com algumas percas. Realmente, Chico Amaro, uma pessoa que nos deixa muita saudade, um companheiro que sempre esteve junto com a gente, dentro do movimento sindical, dentro dos partidos, dentro das lutas, de um modo geral, e vai deixar muita saudade. Então, saúdo a família, meus pêsames à família, aos amigos, e dizer que perdemos uma grande pessoa. Bom, primeiro da importância do Estatuto, né, do Estatuto da Igualdade Racial, porque muito se falavam, muito se atacavam os governos, os governos progressistas do PT em ficar
ficar só ajudando, dando uma esmola, e não faziam medidas estruturais. E o estatuto, na verdade, ele faz uma mudança estrutural, né? O estatuto, a partir do estatuto, você tem uma proposta, por exemplo, de um modelo de educação em que você discute todas as questões raciais, e aí faz com que os professores venham discutir os professores, e aí o combate ao racismo se dá já na educação. Então, isso para nós foi muito importante, é muito importante, e não é à toa que é alvo de ataque, né? Ainda é alvo de ataque, infelizmente, essas pautas hoje estão sendo atacadas por tudo que está aí. O dia 25, que celebra a data da mulher negra, latina e caribenha, também é muito importante, principalmente destacando a ação das mulheres negras, que vem ao longo do tempo mostrando de verdade que tipo de país que a gente quer construir. Haja visto, não sei se você lembra bem, mas quando tinha o acampamento da vergonha em Brasília, foi a partir da marcha das mulheres negras que foram lá e acabou com aquele acampamento, né, que mostrava que era um acampamento que queria intervenção, e você tinha uma marcha democrática que foi lá e acabou. Então, assim, hoje, a Marcha das Mulheres Negras também é um momento muito importante para nós, porque coloca na pauta a luta contra a questão racial, e as mulheres negras vêm empunhando de forma brilhante essa luta contra a discriminação racial aqui nas nossas comunidades, nas nossas cidades, e aí também temos que saudar toda essa luta e todas essas mulheres que estão engajadas nesse movimento. Eu queria falar, é importante que você fala, companheiro, assim, primeiro, ontem eu estava ouvindo até o presidente Lula fazendo uma retrospectiva, né, da questão da importância do estatuto, né, primeiro desse resultado, né, o presidente Lula criou o Ministério da Igualdade Racial, e dentro desse processo todo, do estatuto, dessa política, né, de promoção à igualdade racial, a política de cotas, né, acho que é uma política super acertada, quanto, né, foi importante, né, tem sido importante até hoje, né, porque mesmo com todo o retrocesso, o governo ainda tem dificuldade de acabar com essas conquistas, né, é uma luta permanente nossa. Eu acho que celebrar o estatuto é isso, é também firmar a luta para que ele continue, né, vivo, e a gente continue sempre aperfeiçoando. Eu acho que essa é a grande luta que a gente tem que ter, manter o nosso estatuto. E aí, companheiro Edson, nós já temos a participação de várias pessoas aqui, companheiros e companheiras, que estão aí cumprimentando, avaliando a importância desse tema, e eu sinto, companheiro Edson e todos que estão acompanhando a nossa live, né, a gente tem visto uma explosão, né, da violência policial. Não que antes não acontecia, mas eu até estava conversando outro dia com os companheiros, um pouco dizendo disso, né, o que faz a gente pensar que o fato de ter um presidente que tem essa postura, né, racista, essa postura que tem aí demonstrado a todo tempo, anima as pessoas que já pensam assim, as pessoas que são racistas, que são violentas, ele desperta, né? Então, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso, né? Essa questão dessa violência que nós estamos vivendo contra, né, a juventude negra, contra toda a juventude, mas não dá para negar que tem aí, faz um levantamento, quantos casos a gente tem visto de violência contra os negros e negras, né? A juventude tem aparecido muito, mas recentemente nós temos esse episódio aqui da companheira aqui em São Paulo, né? O policial fazendo aquele gesto absurdo, né? Aliás, pisando, né, no pescoço dela. Então, gostaria que você comentasse sobre isso, essa questão dessa explosão da violência policial, se isso está relacionado a esse racismo estrutural que a gente tem na nossa sociedade. Não, com certeza. Isso na verdade, é uma das faces mais nefastas do racismo que está sendo colocado. E para nós, a gente precisa, antes de mais nada, pensar a segurança. A gente precisa, né, se ocupar da segurança, dizer que não é uma coisa contra a polícia, não é uma coisa contra o policial, porque em todo momento a gente vê, por exemplo, você tocou num ponto aí que é muito interessante. Acho que foi a semana passada, a gente viu o desembargador, um ignorante,
em Santos, rasgando uma multa e destratando o GCM. Aí fica a pergunta, por que nós não temos, de modo geral, o tratamento que aquele GCM fez com aquele sujeito? Em momento nenhum você viu o policial agredir, em momento nenhum você viu o policial o ameaçar, o GCM o ameaçar, né? Em momento nenhum. Então, assim, para nós, era importante que nós tivéssemos esse tipo de segurança. Vale lembrar que no Rio de Janeiro, uma das maiores apreensões de fuzis que foi feito no Rio de Janeiro foi feito no MEA. Foi 117 fuzis apreendidos lá dentro. Não teve bala perdida, felizmente, ninguém morreu. Você não vê escândalo, você não viu ninguém sendo pisoteado. A polícia fez um ótimo trabalho de investigação, chegou e fez a apreensão. É a mesma coisa que a gente espera nas comunidades. Por exemplo, a polícia não precisa, ou nenhum policial precisa entrar nas nossas comunidades e, ao sair de lá, ceifar uma vida de uma criança de 7 anos, ceifar uma vida de uma criança de 14 anos, que não vai ter oportunidade mais nenhuma. Acabou. Né? Que essa criança fez para perder a vida naquele momento? Só porque ela mora... Então, assim, a gente precisa discutir esse modelo de segurança, a gente precisa entender que não dá para a gente aceitar, para não falar só da polícia, por exemplo, mas falar das forças de um modo geral, mas não dá para a gente aceitar, por exemplo, um GCM que arranca a mercadoria de um ambulante e estapeia ele no meio da rua. A gente não pode aceitar esse tipo de violência. Como também a gente não pode aceitar, por parte do Exército, 80 tiros num carro de família, né? Num carro no qual estava simplesmente a família. Esse tipo de coisa. Então, assim, não é casos isolados, não são casos isolados. O isolado aí, a gente vê a postura que o GCM teve com o desembargador lá em Santos, com o procurador, eu não lembro agora, nem lembro qual é o cargo do cara, mas assim... Isso. Agora, a gente precisa desse modelo, de uma pessoa de que a todo momento você via o policial tentando apaziguar, o GCM apaziguar, o GCM acertar, o GCM conversar. Até porque a vida em si aqui, Zé, para não dizer que não é uma coisa contra a polícia, a gente nessa violência toda, estão morrendo os negros, estão morrendo os policiais também. Negros e negras, e os policiais também estão sendo mortos. Né? E muitas vezes seus direitos, a própria polícia, o seu direito não pode nem ser ampliado. Por exemplo, hoje, o policial ele não ganha adicional noturno. Quer dizer, no momento em que você precisa de mais patrulhamento, ele não é melhor remunerado como qualquer outro trabalhador, ou pelo menos era, né, antes da reforma trabalhista, mas que tinha o direito do adicional noturno. Então, esse é um ponto que a gente precisa se apropriar de toda a discussão de segurança para ver um outro modelo de segurança que preserve a vida, né? Que não saia ceifando vida de ninguém, nem de crianças, nem de adultos, e que a polícia não apareça só na televisão pisando no pescoço de uma mulher, dando gravata num cidadão que você... sabe, dando gravata no cidadão, ou catando, tomando as coisas de um vendedor, de uma pessoa que está ali, um pai de família que está ali tentando ganhar o seu próprio pão. Viu, Edson? Essa questão do desembargador é o que você falou, né? Quer dizer, a postura do desembargador absurda, né? O que ele estava fazendo, mas a postura do GCM é o que você falou. Ele teve um comportamento de como deve ser mesmo, né? Quer dizer, agiu dentro da lei, é isso que a gente quer, a gente não quer que... Agora, com respeito, isso, a dignidade humana. Ele respeitou, mesmo o desembargador estando totalmente errado. Mas ele agiu dentro da lei, multando, né? Tomando todas as providências. E é assim que a gente quer. Então, mesmo que qualquer cidadão negro esteja errado, ele vai pagar pelo erro, agora tem que ter essa postura, né? E essa polícia que a gente quer é uma polícia cidadã, né? Que ela veja o cidadão, e aí, como a gente diz, com respeito ao ser humano, né? É isso, a dignidade humana por completo. Eu gostaria de agradecer aqui, tem muita gente participando, a Margarida, o Zé Geraldo, também aí cumprimentando, a Tonete, o Adriano, grande companheiro, assessor também do nosso companheiro Vicentinho, a Clécia, a Lita, a professora Cleusa, o Antônio Lauro também, o Paulo Borges,
vários amigos aqui que estão participando da nossa live, Elizabeth, a Zara, a Léa, o Léo também participando, Lucivaldo, muitos companheiros. A gente agradece muito a participação e também dizer que a nossa companheira Neide, da Pastoral Afra, aqui do Movimento Negro, teve um problema com a sua internet, infelizmente não vai poder participar, pelo menos até agora. A gente está aqui tocando e vamos dar conta aqui com a edição e com a sua participação e pedindo sua compreensão. Vocês sabem, a companheira Neide tem uma história muito importante. Eu também, Edson, queria lembrar de uma companheira, é importante que a gente fale dos vivos, né, de todos nós que estamos aqui, mas lembrar também dos companheiros que deram sua contribuição. E aqui eu lembro da companheira Silvia, aqui do Campanário, que tinha um trabalho com o grupo Sandy, né, um grupo de crianças especiais, e ela sempre trabalhou muito essa questão com o movimento negro da cidade, sempre lutou pela coordenadoria, sempre foi uma companheira muito presente. Então, queria também aqui lembrar a memória aí da nossa companheira Silvia. E aí, companheiro Edson, eu gostaria que você, falasse um pouco da nossa cidade. A gente está vivendo aqui em Diadema, né? A gente vê um desmonte das políticas públicas. Eu me recordo da Lei 10.3639, né? 10.639, que é uma lei muito importante, que fala de estudar a história da África em todas as escolas, né, da educação básica, que nós estamos falando aqui de racismo estrutural, que está presente, né, está presente nas estruturas do Estado, mas está presente também em todo o processo cultural, de formação, e a escola tem um papel, né? E lá em 2005, ainda na gestão do ex-prefeito Felipe, essa lei foi aprovada em 2003, no governo do nosso sempre presidente Lula, e nós começamos a trabalhar essa lei aqui nas nossas escolas municipais, com a nossa companheira professora Kilsan, né? A Márcia Santos era diretora de educação, eu estava secretário de educação, e nós começamos esse trabalho, e o projeto era a cor da cultura. Foi um processo impressionante, uma coisa muito bonita que aconteceu nas nossas escolas, desde a creche. Você imagina como é que foi a construção desse projeto nas creches, com criança de 2 anos a 4 anos, 5 anos, participando desse processo de entender essa cultura, né? E aí, fruto desse processo todo, surgiu várias políticas importantes aqui na cidade, né? Um fruto aí da construção também da luta, sempre bom relembrar, né? E aqui do movimento negro da cidade, que sempre muito atuante, junto com a Pastoral Afro, com todo o trabalho, e surgiu aí a Coordenadoria do Negro, né? A coordenadoria, e eu gostaria que você também falasse um pouco dessa coordenadoria, como é que está, vocês também participam, você participa mais diretamente, vários companheiros e companheiras, a Neide também, do Fórum Benedito da Silva, que também é um espaço de formação. Então, gostaria que você falasse um pouco dessas questões mais concretas, né, da coordenadoria e da igualdade racial, e também da questão do Fórum Benedito da Silva, né, essa luta que vocês têm feito aí diariamente para nesse processo de formação, também de luta na construção da política pública de igualdade racial. Bom, Zé, primeiro mandar um abraço grande para a Kilsan que carrega a Diadema no peito, ela está aí, né, fazendo grandes coisas no país, inclusive semana passada ela usou, a Débora Seco cedeu o espaço dela, né, cedeu o Instagram dela para que ela falasse da questão racial lá e a importância disso, né? Então, assim, parabéns Kilsan por tudo que ela vem fazendo e tanto que ela contribuiu, por exemplo, na educação aqui, tentou contribuir, inclusive, né, assim, tentou fazer, inclusive, neste governo, mas o governo atual, infelizmente, não tem essa pauta, né? Não tem, acha que a questão racial, ela é uma questão nem secundária, né? Hoje, o que se tem na cidade, que nem o funcionamento do CREPI, e assim, um abraço ao Jurandir, que é o coordenador de lá, mas o funcionamento do CREPI só está acontecendo por conta do movimento. O movimento negro ele é muito enraizado aqui, principalmente o Fórum Benedita da Silva, que vem trabalhando com grande força, discutindo todas as questões, procurando fazer todas as questões, porque nós não temos, né?
não tem apoio do governo. Haja visto, por exemplo, uma das coisas nossas que foi tirado, por exemplo, foi o carnaval. Né? Diadema, o apoio às escolas de samba que estavam na comunidade ali, o atual governo simplesmente parou de investir, parou de fazer, e infelizmente é lamentável, né? Numa prefeitura, nós todos que moramos no município, a gente vê, né, sente a falta do poder público em todas as outras questões, e para nós da população negra, a participação do Estado é muito forte. A gente precisa de mais vaga nas creches, a gente precisa de mais saúde de qualidade, né? Então a gente precisa que as UBSs funcionem, né? Com nós e todo mundo da cidade, mas principalmente a gente que está ali, que está nas comunidades e precisa mais do serviço público, os centros culturais, que eles funcionam com... E a gente hoje não vê, infelizmente, o governo que está aí. Foram 8 anos de retrocesso, dificultando o acesso ao serviço público, e quem está na cidade hoje já vê a diferença, vê que tem muito pouca coisa, e o pouco que se tem ainda foram construídas nas administrações anteriores. Recentemente eu publiquei uma foto, você falando da educação, do MOVA aqui na cidade, né? A importância do papel do MOVA. O MOVA usando uma creche para fazer uma formação, né? Para fazer alfabetização, e usando também um bar. Quer dizer, fazendo a formação dentro de um bar. Quer dizer, fez do bar uma sala de aula. E é interessante como que os governos progressistas, na sua grande maioria, priva pela formação, pela educação, né? Prima para alfabetizar, educar. Você lembra aqui que um dos nossos sonhos aqui era uma universidade federal aqui na cidade, ter uma universidade. A gente conseguiu aqui com muita luta, a Unifesp, inclusive cedendo parte da Conforja. A Conforja, que era uma empresa que fechou, que virou a Uniforja, e apresentou ali tem uma sala que funciona, um curso da Unifesp. Então, assim, tudo isso que foi construído pelos movimentos e pelos governos progressistas que tiveram, né? Porque assim, o movimento, ele é movimento até virar a política pública, e a política pública acaba virando nos governos progressistas. Tudo isso hoje está sendo atacado, haja vista a pauta do Fundeb, né? Que a tristeza que é isso, né? Quer dizer, todo mundo falava, por exemplo, quando você falou de cotas, muita gente que era contra as cotas falava o seguinte: não, se a gente investir na base, não precisa de cota. E agora? Querem tirar as cotas e querem tirar, inclusive, investimento na base. Né? Quer dizer, eles mesmos se contradizem, né? Assim, então, e esse governo local apoiou tudo isso. Inclusive, ele declara que votou, né? Declara que votou no governo federal. Ele mesmo diz que, não sou eu que estou dizendo, tem vídeo dele aí que diz que ele votou no governo federal, e aí agora a gente tem menos recursos na saúde, menos recursos na educação, e numa situação de pandemia que a gente não sabe para onde vai, e que hoje a gente tem que começar a pensar em que tipo de garantia, pensar no alimento. A gente não pode nem pensar, né, em qual o projeto de verdade que a gente pode fazer e que cidade que a gente pode fazer. O Edson, essa questão que você fala do Fundeb, eu gostaria até de destacar, eu falei no início, mas para dizer, um dos grandes problemas que está acontecendo, primeiro assim, o Fundeb está em pauta já há 5 anos que ele vem em discussão, né? Depois veio o golpe, paralisou tudo, aí veio o governo Bolsonaro, ficou parado essa pauta, e o prazo é até 31 de dezembro, o governo não se manifestou, né? Está no 4º ministro de Educação, um desprezo pela educação, um desprezo pela saúde, ou seja, um desprezo pelas políticas públicas, né? E é o que você falou, né? Então, o Fundeb agora, o governo quer, né, que seja aprovado, só que fazendo isso, né, desviando o recurso da educação, que já não é suficiente, por isso que a proposta é ampliar os recursos,
ele quer retirar para levar para as políticas sociais. Então, a gente quer que amplie as políticas sociais. Por isso que o PT defende, né, nós defendemos Coloca como rivais, né? Exatamente, cria o projeto de renda básica para o Brasil inteiro, mas não tirar da educação para colocar em projetos que já existem. Na verdade, é tirar dinheiro da educação. Esse é o propósito. E é o que você fala, é isso mesmo, que é muito grave. É que você vê, né, no processo eleitoral, aliás, todos os prefeitos aqui da região, que hoje têm reclamado muito, né, da falta de apoio para essas políticas importantes, infelizmente, fizeram a campanha dele. Você vê o próprio governador de São Paulo, que foi o grande articulador aqui no estado, né? Foi o grande mentor, vendeu ódio, né, contra o PT e os partidos de esquerda, e hoje nós estamos pagando um preço, né? E é como a gente sempre fala, né, que nós estamos no mesmo barco. Não é verdade. Cada um está no barco. O barco dos trabalhadores, a vida é mais dura, é mais difícil, né? Muito a gente tem difícil. Visto aí os dados das mortes, sempre, com certeza é muito mais os pobres, os negros, que estão nessa condição. E aí eu quero, Edson, continuar agradecendo também a participação aqui da Clécia, da Ana, da Lita, do Adilson, da Cida Japonesa, a Maria, o Rocha, companheiro lá do Casa Grande também que está acompanhando, a Raquel Prado, o Marcos Lu, que também está acompanhando, a Roberta, o Chiquinho, tem um mundaréu de gente, que bom. A Tatiana também, Tatiana que foi por muito tempo professora da Florestan Fernandes, outro espaço importante de garantia, né, de uma condição, de uma educação profissional, com cidadania, e não tenho dúvida, era o trabalhador, o negro, a negra, que sempre foi muito bem atendido na Florestan Fernandes, é um equipamento também que, na nossa avaliação, precisa avançar, precisa retomar aquela política de inclusão, né? Enfim, muita gente participando, eu agradeço a participação, e Edson, eu gostaria... Eu vi aqui a participação do Léo, do SOS Racismo, mandar um abraço pro Léo, do SOS Racismo. Opa, você tem mais gente nosso também. Pode ter. Então, não, eu vi a do Léo, eu vi de todo mundo, mas assim, você falou da Florestan Fernandes. Pra você ter uma ideia, o meu curso eu aprendi computação, aprendi a mexer no computador na Florestan Fernandes, em um curso que ela fez no meu bairro, numa associação de moradores lá do Marilene. Na época, foi a professora Gislane, que inclusive morreu de Covid, ela e a mãe. Né, a Giz, nossa. A Giz perdeu, né, uma grande amiga. Então, foi ela que foi a minha professora de computação. E naquela época, a Fundação Florestan Fernandes, ela levava o curso no bairro. Né, não só eu, várias pessoas na época, fizemos esse curso dentro de uma associação de moradores. Então, assim, hoje, eu nem sei como que está a Fundação Florestan Fernandes. Parece que não tem mais essa prática de fazer as parcerias com as associações e levar esses cursos, e não só outros cursos, né, de computação, mas outros cursos profissionalizantes. Por exemplo, lá no Jardim Santa Cruz tinha um curso de cabeleireiro dentro da Santa Cruz. Lá dentro da Santa Cruz, numa associação, tinha um curso de cabeleireiro lá dentro, de cabeleireiros, várias pessoas hoje, mulheres e homens que participaram daquele curso, hoje têm uma profissão, e esse curso foi lá no bairro. Quer dizer, o governo era muito mais próximo, né? Muito mais perto das pessoas. Coisa que esse governo atual, a gente, infelizmente, não se vê. A gente hoje anda pela cidade de Diadema, vê uma quantidade de galpões fechados, e isso é muito perigoso, né? Isso é muito ruim para a nossa cidade, por exemplo. E você simplesmente não, coisas que estavam funcionando, né? Estou falando porque para você fazer política pública, você precisa de dinheiro, né? E para você o governo arrecadar, ele precisa que a economia local funcione, né? Hoje, Diadema, que está a 40 quilômetros do Porto de Santos e a 20 quilômetros da capital de São Paulo, hoje você tem galpão fechado na ponta da Imigrantes. Quer dizer, a gente está falando do desemprego dessas pessoas, desses moradores aqui da cidade, né, dos moradores e moradoras aqui da cidade, o desemprego, esses empregos que não estão... E não tem política. Simplesmente você não vê, nesse atual governo,
uma política de desenvolvimento. Não tem um empreendimento que eu me lembre que esse cara trouxe para cá. Uma empresa que gera, né? Até, muito pelo contrário, perderam-se várias, né? Falando aí, porque da importância também, nós aqui em Diadema somos 52% da população, nós negros e negras, então quando se fecha uma empresa aqui, não tenha dúvida que a maioria dos negros e negras perdem o emprego. O Edson, e assim, uma coisa que a gente sempre prezou aqui na nossa proposta de educação do município foi um currículo que sempre foi construído a partir da realidade, né? A partir das pratas da casa, né? Nossos professores que construíram o currículo com esses eixos, né? Considerando a cidadania, o recorte de gênero, racial, essa questão local, e foi sempre assim que a Florestan Fernandes trabalhou, a questão da educação de jovens e adultos, e todo o currículo, desde a creche, né, passando por educação, ensino fundamental, a educação infantil, creche parcial, isso sempre contribuiu muito com esse processo que hoje nós estamos aí vivenciando, que tem a ver com isso que nós estamos falando. Se o racismo é uma questão cultural, estrutural, é a partir da educação. Tem uma fala da Vilma aqui que ela fala exatamente dessa questão, a importância de começar esse trabalho de formação desde a creche, né, desde da infância, da educação inicial. E aí a 10.639, essa lei é para isso, então nós precisamos colocar em prática, né? E eu não tenho dúvida, Vilma. A Lita também fala da importância dos quilombos, né? Reforça aqui, e o Lula falava disso, né? Quanto dessa visibilidade que foi dada aí para os quilombos durante o período aí do governo do presidente Lula e da presidenta Dilma. A professora Silvia Foff também está aqui, o professor Felipe, o Leonardo dos Santos, o Márcio, muita gente participando. O Claudio Honor, que é o nosso coordenador aqui da nossa regional, em nome do Claudio Honor, né, eu gostaria de cumprimentar, inclusive, ele e o Vagnão, nosso presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, que no último sábado tomou posse toda a diretoria do nosso Sindicato dos Metalúrgicos, e também tem um núcleo que trabalha a questão da igualdade racial, um núcleo que pensa políticas públicas, né, também nesse interior das fábricas, e também que cobra aí dos governos aqui de toda a região do Grande ABCD, política de igualdade racial. Então é importante saudar aqui também esse sindicato dos metalúrgicos, que é um sindicato tão importante, assim como os demais bancários, Sindicato de Saúde, servidores públicos. Companheiro Edson, aqui o tempo. Pode falar. Zé, deixa eu só corrigir uma coisa aqui. Não é corrigir, não. Na verdade é o seguinte, é porque a posse foi sábado, e hoje o nosso coordenador aqui na regional é o companheiro da Lua. O Claudio Honor agora assume a secretaria-geral do sindicato, e é sempre importante também destacar a comissão de combate ao racismo que teve dentro do sindicato, que teve pessoas importantes. Para você ter uma ideia, Matilde Ribeiro foi assessora dessa secretaria, que foi a primeira ministra da CEPIR. Dessa secretaria saiu o nosso companheiro, a nossa companheira Ana Anice, que é vereadora em São Bernardo. Isso, ela foi coordenadora dessa secretaria. Hildo, e tantos outros Hildo, o senhor Wilson, foi o primeiro, hoje presidente da AMA, mas que foi o primeiro coordenador dessa secretaria. Então, assim, acho que saudar toda a luta dos metalúrgicos, e não só dos metalúrgicos, como você falou, agora mesmo eu recebi um material fantástico do companheiro dos bancários, que inclusive está discutindo o racismo na fala, né? Nas piadinhas. Eu ainda não tenho esse material, só estou dizendo que essa questão racial é uma preocupação de todo o movimento sindical aqui na cidade, da região. Companheiro Edson, eu não queria anunciar essa questão do Claudio Honor, né? Eu já estou mais assim, você já anunciou, então estendo aqui mais o meu cumprimento, né? Companheiro Claudio Honor, que junto aí lá com o Vagnão e todos os companheiros vão conduzir todo o sindicato, e também aqui em Diadema, o nosso companheiro da Lua, coordenador, junto aí com o João Paulo, com o Amiduí, com toda essa equipe que vai aí coordenar a nossa regional. Então, nossa gratidão a esses companheiros pela luta, e estamos juntos, né? E aqui também o companheiro Elibiano, companheiro também que sempre acompanhou o movimento negro da cidade,
professor Everton, um abraço, vários Libiano. companheiros. E aí, companheiro Edson, nós estamos já caminhando aqui para o nosso... eu gostaria que você aí falasse duas questões importantes. Tudo que nós estamos falando é muito importante, mas nós estamos vivendo uma pandemia, a gente está aí passando por todo esse processo de isolamento, né? Uma hora físico, mas social, eu digo que não é tanto, porque a gente está na luta, a gente está nas redes, né? Vê que algumas conquistas que nós ainda conseguimos aí ter vitórias, como é o caso do auxílio emergencial, foi uma luta, né? Dos deputados do PT e depois da oposição, que contagiou o Congresso, e porque o governo queria R$200, né? A questão do Enem, que adiou, né? Não adiou por tempo que nós gostaríamos, mas também foi uma pressão a partir das redes, né? Então, a gente tem usado também essas ferramentas, e acho que tem dado uma contribuição importante. Mas eu gostaria, companheiro Edson, que você também falasse um pouco desse processo que nós estamos vivendo da pandemia e qual é a nossa expectativa, né? Que a gente, do pós-pandemia, né? Nós vamos ter eleições este ano, né? Foi adiada as eleições, mas vai acontecer 15 de novembro. E qual a expectativa de você, como um ativista, um companheiro militante do movimento negro, tem dedicado parte da sua vida a essa causa tão importante, a causa dos trabalhadores, mas com recorte à comunidade negra, para garantir esse direito que está lá na Constituição, que está no Estatuto, e que você espera, né, do poder local, quais são as medidas prioritárias, né, que um governo que tenha compromisso com o povo, compromisso com a política de promoção da igualdade racial, qual que é a nossa prioridade? Qual que deve ser a nossa prioridade no município? A gente, se Deus quiser, implementar aí na nossa cidade. E nas cidades, né? Bom, primeiro que, o momento é muito sério. Eu tive sábado falando com o deputado federal Vicentinho, falando com o companheiro Vicentinho sobre isso, né? Primeira coisa que a gente tem que fazer, nós, é nos mantermos vivos, né? Mantermos vivos. Não, tá muito difícil perder amigo, perder familiar. Espero que ninguém, né? Que a gente não perda tantas vidas como estão sendo perdidas, né? E que a gente tenha uns governos minimamente que se sensibilize com isso, né? Hoje, quase 90 mil pessoas perderam a vida e a gente não vê por parte boa parte, principalmente do presidente, uma comoção. Como também a gente não vê do governo estadual, porque teve num primeiro momento aí todo mundo destacando a ação do governo estadual no combate, que não foi, né, Zé? Anunciou uma vacina, antecipou para os idosos, e quando os idosos foram para a rua para tomar, não tinha essa vacina, né? As doses não vieram com a quantidade esperada e acabou fazendo o acúmulo justamente do que naquele início era a população de risco, né? Que hoje já não tem mais essa questão de população de risco. Todos nós estamos correndo risco aí de pegar e, infelizmente, vir a óbito. Mas, assim, o que eu espero hoje é a gente mudar e ter um governo mais participativo, uma ação local, de verdade, um governo local presente. Não um governo local tão distante como está aqui hoje na cidade, né? Como eu estava te falando, as políticas hoje, elas estão muito difíceis, né? A gente já vinha com dificuldade de usar uma UBS. Você entrava na UBS para fazer um exame de sangue e demorava aí 40, 50, 60 dias assim, para marcar o exame de sangue. Então a gente precisa de um governo voltado para a saúde, com todas as dificuldades que vão ter, voltado para o desenvolvimento econômico, para que a gente comece a ocupar esses galpões que estão sendo simplesmente largados aqui na cidade. Então, um governo que dialogue, que consiga trazer emprego para cá. E, principalmente, um governo que pense agora, principalmente na garantia, na segurança alimentar da nossa população. Eu acho que dialogar agora com o pessoal da agricultura familiar, dialogar agora com o pessoal que está produzindo alimentos e que faça esse alimento chegar na nossa cidade. Eu acho que esse é uma pauta necessária
para o momento que a gente está vivendo. O Edson, vários outros companheiros, então o Eurico também aqui, a Silvana, o Eurico França, o Carlos, Antônio Carlos, a professora Hilda, Cida Japonesa, e várias companheiras e companheiros, eu quero agradecer, são muitas contribuições, todas nessa direção, o companheiro Cláudio Honor, inclusive, fala aí dos absurdos que a gente vê acontecendo, que a gente tratou aqui, da questão da violência, né, policial, e como tem tratado crianças, jovens, mulheres, né, e com certeza com mais força ainda contra a comunidade negra, e a gente não vê por parte desses poderes, né, prefeitos, governadores, o presidente, uma ação de combate, porque infelizmente, né, como a gente disse no início, o presidente alimenta essa postura, né, as pessoas se sentem protegidas pelo presidente que tem. Então, companheiro Edson, nós estamos chegando ao final da nossa live. Maria Dilma também entrou agora, e vai, aliás, já estava, mas mandou um cumprimento agora. Muito obrigado. Nós estamos, companheiro Edson, nesse processo todo aqui de pandemia, né, enfim, com essas pautas, né, que estão acontecendo, que a gente tem que estar muito atento, e acho que essa é a palavra de ordem de todos nós agora. Essa pode contar, né, eu vi muita gente aí falando disso, com a nossa bancada, a bancada do PT, da oposição, os deputados, gente, independente do partido, que tem compromisso, mínimo de compromisso, não vai votar nessa proposta que o Bolsonaro quer para o Fundeb. Porque se for, significa o fim da educação. Eu já disse outro dia que é o colapso da educação básica, a formação, o investimento nos professores e em toda a educação. Então, nós temos essa tarefa de continuar nas redes, denunciando, né, esse absurdo que o Bolsonaro quer fazer com o novo Fundeb e que os nossos deputados não permitam que isso aconteça. Essa é a nossa lição aí, tarefa, nos próximos dias, continuar firme nessa luta. Companheiro Edson, já encerrando nossa live, eu quero agradecer muito a você, mas passar para você fazer suas considerações finais, algo que ficou, que acaba passando, né, que você também aproveita esse última fala aí dessa live, para também estar compartilhando. Acho extremamente importante a sua participação, pedir desculpa às pessoas que, em nome da companheira Neide, que mandou uma mensagem também se desculpando, e com certeza terá outra oportunidade para a gente poder ouvir e compartilhar também a história, a luta da nossa companheira Neide. Companheiro Edson, com você, suas considerações, suas palavras aí de encerramento dessa nossa live. Bom, primeiro, Zé, agradecer você aqui, acho que te desejar muita sorte na sua caminhada, muita sorte para nós aqui da população de Diadema, que a gente consiga, de fato, colocar um governo que tenha responsabilidade com a cidade. Então, hoje, para nós, é imprescindível eleger o companheiro Felipe para essa cidade. Dizer que nós não temos só que combater o Bolsonaro, nós temos que combater o governo Bolsonaro como um todo, né? Porque, assim, ele vem com essas ideias, mas tem lá o Guedes por trás, tem lá uma equipe, né, que inclusive elabora esse tipo de política e ataca a população. Da mesma forma que a gente tem que combater muito forte o governo do estado de São Paulo, que também nessa pandemia fez muito pouco. Essa polícia que está pisando no pescoço das pessoas aqui em São Paulo, que está agarrando, tomando mercadoria de trabalhadores, que estão trabalhadores autônomos, ela faz isso por ordem desse governo do estado. Então, para a gente não pensar e não imaginar que tudo que está acontecendo é uma pessoa apenas. É um projeto, né, e nunca se teve, infelizmente, eu acho que eu não me lembro, pelo menos da minha vida, não me lembro de um alinhamento político tão desastroso no municipal, no estadual e no federal, né, de pessoas que não têm compromisso com a vida e com a dignidade humana. E dizer para todo mundo aqui, primeiro agradecer a todos que participaram da live, dizer que a inclusão racial faz bem para o país. As cotas foram benéficas para o país, as cotas nas universidades. A partir das cotas, hoje, você cria um mercado editorial negro e uma população negra que lê e lê muito, e aí, com isso,
ativa várias partes dos setores da economia. Então, isso é importante para nós e dizer que a inclusão racial, a inclusão das mulheres faz bem para o país e faz bem para o Brasil. Um abraço, Zé. Vai bem para todos nós. Isso mesmo, companheiro Edson. E para encerrar também, a companheira Nilda também falou, a companheira Malu, nosso agradecimento. A gente não tem como ler o Luiz Carlos. Então, todos os companheiros, nossa gratidão. E vamos continuar firme nessa luta em defesa, construindo junto políticas públicas, política de promoção à igualdade racial. É isso que a gente quer. Força, coragem, um grande abraço e se cuide. Um abraço. Obrigado, companheiro Edson. Valeu mesmo, viu? Falou, um abraço. Cuide aí.